arte de ouvir e contar histórias sempre permeou a humanidade de uma forma geral, caracterizando-se pela forma oral, por meio da qual eram transmitidos valores culturais, tradições, histórias e princípios sociais. Ao redor de fogueiras, embaixo de árvores, caminhando ou até mesmo sentado próximo aos seus fogões, ou deitado em suas camas, que muitos povos de muitas épocas foram marcados pela contação de histórias que permeavam o mundo. Abramovich, 1989, enfatiza que é ouvindo histórias que se pode vivenciar sentimentos importantes com toda amplitude, significância e verdade que cada uma das emoções faz brotar dentro de nós, pois ouvir é sentir e enxergar com os olhos do imaginário. Como vocês puderam ouvir, essa tradição oral faz parte da construção da humanidade e não foi diferente comigo. Eu convido você a conhecer um pouquinho da minha história e como foi essa gestação da Cristine, contadora de histórias. Oi, eu sou Lúcia, mãe da Cristine Putsky. A contação de história na nossa família acontece desde quando as crianças eram pequenas. Hoje nossas crianças têm 37 e 38 anos. Contamos sempre histórias bíblicas, pois entendemos que elas trazem princípios bíblicos importantes para o crescimento e conhecimento da criança. Comprávamos livros para eles pintarem. Enquanto pintavam, aprendiam sobre a história. Depois, juntos, contávamos histórias aprendidas. A importância das histórias bíblicas são os princípios dos exemplos que marcam a história das crianças. Não diferente de outras literaturas, as histórias bíblicas são cheias de aventuras, de homens e mulheres corajosos da história e desafios da história em busca de conhecimento. Também tem a minha história, assim, antes de o Samuel nascer, eu não engravidava. E lendo a Bíblia, a história de Ana, quando Samuel veio para nós o adotamos, amamos como filho, escolhemos o nome dele Samuel, que quer dizer Deus presente em nossa vida. Então a gente colocou esse nome nele pela própria história da Ana, que é mais ou menos relacionada. Nós agradecemos a Deus pelos filhos que tivemos e também contei muitas histórias para os meus netos. Então, ser contadora de histórias, hoje, como eu me vejo, com certeza, como vocês viram nas fotos, tenho a minha base da infância. Do meu pai, que cantava muito comigo, cantava histórias bíblicas e hinos bíblicos. Minha mãe que contava histórias, minha mãe usava livros de colorir, a gente coloria enquanto a gente ia aprendendo, contando histórias pra gente. Eu ouvi muitas histórias em fita cassete. Você conhece a fita cassete? Fita cassete. Vinha os livros com as fitas cassetes coloridas que a gente ouvia. Um lado era uma história, no outro lado da fita era outra história. Isso foi me formando como contadora de histórias. Eu sou o Antônio Donizete Contieri, pai de Cristine, e quando era pequeno, ouvia alguns cânticos que meu pai, da época do meu pai, e eu, moleque, aprendi aquilo ali, convivi com aquilo e passei a repetir para os filhos, para os netos, e hoje estou tendo a oportunidade de gravar esse pequeno vídeo. Diz assim, é algo lá de 1950. Eu sou de 55
Então, meu pai pôde compartilhar comigo este cântico. Diz assim: segunda-feira, logo de manhã cedinho, vai lá em casa um baixinho e eu corro atender. Eu abro a porta, ele todo prazenteiro, num sorriso vai dizendo: tintureiro, tem roupa pra lavar? Não, não, senhor. E calça pra passar? Não, não, senhor. Camisa pra engomar? Não, não, senhor. Tem mancha pra tirar? Não, não, senhor. Ele então logo agradece e seu caminho continua a seguir. E eu então fico a pensar: o que vou mandar lavar se não tenho que vestir? Queringo tango, queringo tango, queringo tango, rango tango, 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 queringo tango, queringo tango, queringo tango, 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 tango. É isso aí, compartilhando o que foi parte da minha infância. Algo que também marcou a minha infância foi a história do meu avô. Meu avô, esse que aqui está, vovô Elias, e eu aqui com o vovô Elias, e eu aqui na idade do caso que eu vou contar. O vovô Elias sempre tinha em mãos aquela questão de sair para o trabalho e afiar as suas ferramentas. E eram bem afiadas. Estávamos para sair juntos e ele então passa num lugar onde tinha uma pedra, afia ali o seu canivete que já estava cortando o cabelo e o seu machado que da mesma forma estava cortando o cabelo, de tão afiados. E saímos. Ao passar por um pomar, vimos laranjas. Ele então, com aquela toda a sua meiguice, pega uma laranja e oferece para mim e para mais alguns netos que ali estavam. E pega o canivete, o seu pica-fumo, e dá para que eu pudesse descascar a laranja. E ele então vai, pega uma outra laranja, e eu então ofereço o canivete para ele. Aqui, vô, pega o canivete para o senhor descascar a laranja. Ele falou: não precisa. Ele pega um machado, enfia o machado debaixo do braço e pega uma cena que eu nunca vou esquecer. E pega a sua laranja e descasca ali no machado. Fazer isso eu nunca consegui aprender, não consegui fazer, não aprendi. Então, aquilo foi algo que marcou tanto a minha vida que eu sempre relembrava aquilo para minha própria satisfação, de ver algo que o meu avô deixou assim como uma lembrança ímpar. Eu nunca via alguém fazer assim, e ele fez demonstrando primeiramente uma agilidade na sua ferramenta, cuidado na sua ferramenta, um carinho para com os netos, e eu então pude repetir para os meus filhos, para o meu genro, que gosta muito dessa história, para os meus netos, e então é uma história que se repete.
E olha como isso influenciou a minha vida. Hoje eu sou cuteleiro, faço facas artesanais e gosto das ferramentas muito bem afiadas, a exemplo do meu avô. Muito obrigado. Plim, né? Eu descobri mesmo como contadora de histórias aconteceu na faculdade, já agora, e eu me formei em 2019, então faz pouco tempo que eu tenho essa identidade de contadora e de me ver como uma artista contadora. Foi na faculdade que uma professora pediu para me ler uma história para toda a turma e ela falou assim: nós precisamos investir nisso. E eu falei, será que eu tenho esse dom? Será que eu tenho esse jeito? E ela me ensinou técnicas. Na faculdade eu participava de um programa chamado Roda Gigante, que a gente contava histórias para uma rádio. Eu contava histórias para pequenos grupos na faculdade, na escola, né, ali da minha cidade. Usei muita contação de história nos meus estágios. E foi quando também, né, no meu TCC, na minha monografia, né, trabalho final da faculdade, eu escrevi sobre a arte de encantar, de contar histórias e de formar leitores infantis. Porque o leitor ele é formado a partir da contação de história. Quando você pega um livro, você lê para uma criança, você está abrindo portas do mundo imaginário, você está abrindo portas uma imaginação para ela criar, para ela desenvolver, para ela ter contato com as letras e para ela poder aprender a leitura também futuramente. Então o leitor, antes de tudo, ele é um ouvinte atento aos detalhes, atento aos personagens, atento na onde está escrito, para quem foi escrita a história, qual o cenário que é a história, quem são os personagens da história. E aí eu me vi contadora de histórias. Eu tenho uma trajetória curta, mas intensa. Quando nós viemos para Corumbá, que eu já morei em vários estados brasileiros, eu morei no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, e hoje eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Quando nós chegamos aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, essa porta se abriu e eu conheci artistas que me propuseram essa troca e eu fui descobrindo realmente a escola, a contação de história dentro da minha profissão de pedagoga e fui me construindo. E a pandemia me trouxe uma surpresa muito grande, que foi a descoberta do podcast, onde você usa sua voz, você usa dos sons, você usa das entonações, você usa do ambiente para contar história, para você levar o imaginário mais além. O livro com imagens, ele te traz essa construção, mas o áudio, ele te faz a sua construção, faz você construir. Você vai ouvindo e você imagina João e Maria, mas o meu João e Maria não é igual ao seu João e Maria. Nós contamos a mesma história, mas o seu João e Maria estão dentro da sua cabeça, dentro do seu imaginário, com as características próprias dele. Ah, mas o meu João e Maria é diferente do seu. Estão num cenário diferente que eu imaginei, mas nós fazemos parte da mesma história. E não acaba por aqui. E logo após o podcast, a pandemia me traz a oportunidade da gravação, do vídeo, da atuação, da apresentação artística, de você gravar com uma câmera e não ter o retorno dos olhares, o retorno dos sorrisos, da troca, do feedback das crianças e dos adultos, mas não deixa de ser tão importante quanto. Essa construção como contadora de histórias, como artista contadora de histórias, de estar neste meio literário, foi muito importante e é muito importante para mim. Então,
vida como contadora de histórias não termina por aqui. Eu espero que no futuro bem próximo a gente possa voltar com os olhares, com as trocas, com os feedbacks, voltar com os fantoches, com os dedoches, com os acessórios, a gente possa voltar com o som das risadas das crianças, a gente possa voltar com os olhares atentos dos adultos, a gente possa voltar com os rostinhos carinhosos dos nossos idosos, a gente possa voltar com essa troca que a contação de história nos proporciona. Desabaram, o terraço caiu e todos os filisteus morreram. Tu viu que história de Sansão? Ele é um dos exemplos de homens corajosos. Gostaram? Sim! Se o mundo real está complicado, há possibilidades de visitar as passagens, ser amigo dos reis, de ter o que nos é impossível no cotidiano medíocre e repetitivo. Quem inventa, cria mundos possíveis de deliciosa e perigosamente habitáveis. Quem ouve ou lê se torna parceiro do artista, é coautor da história, tem mais facilidade de encontrar as saídas para os vários desafios que a vida nos oferece. Uma criança que tem adultos que lhe contam ou lêem histórias enriquece a sua vivência pela motivação da coisa ouvida. Vai aprendendo a ler e a criar só e silenciosamente as suas histórias. Esse trecho é do grande autor Elias José. Com esse texto eu convido você a ir para o vídeo 2, onde eu vou falar um pouquinho das histórias que marcaram a minha vida, das histórias bíblicas, dos princípios que eu aprendi nelas, e também vou contar para você uma dessas histórias que eu tanto